Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um estudo do quadro Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão. Exatamente. Esse é um novo quadro aqui do canal Adriana Maia. Estamos com o privilégio de ter o Gabriel conosco todos os sábados aqui para passar um estudo bíblico. Exatamente. Então, eu não sei se você é novo por aqui ou se você já está acompanhando a gente desde o primeiro estudo. E se você, por um acaso, é novo por aqui, saiba que tem uma playlist com o nome Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão e você pode acompanhar esses estudos desde o começo. E a cada estudo, nós liberamos um link com um formulário para você responder as As perguntas que perguntas. foram feitas dentro do estudo. Exatamente. E também, nesse link, né, você vai preenchendo as perguntas, nós vamos estar vendo as respostas, tá? Também que foram dadas por vocês e acompanhando. E quem fizer todos os estudos bíblicos até o final vai receber um presente aqui do canal Adriana Maia. Exatamente. Não se assuste, a ideia não é a gente ficar corrigindo vocês, mas Sim, sim saber quem está acompanhando os você está estudos. conseguindo compreender também, né? Porque a ideia é que você traga a sua Bíblia durante os estudos. Já pega essa Bíblia agora, inclusive. Exatamente. E acompanhe verso por verso que é citado aqui. Né? O que nós queremos é que você estude a Bíblia junto com a gente. E caso você tenha alguma dúvida aí no meio, deixa aqui no chat, nos comentários, que nós vamos estar trazendo junto aí com o Gabriel as respostas para as suas dúvidas. Exatamente, nós vamos auxiliando por aqui no que a gente puder e vamos trazer também algumas perguntinhas para o Gabriel depois responder para a gente. Então, seja muito bem-vindo a mais um estudo. Vou chamar aqui o Gabriel para apresentar para a gente qual que é o estudo de hoje. Isso. Bom dia, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, na verdade, né? Olá, bom dia. Graça. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que nos é concedido, pelo ar. Cada dia que nós despertamos é um motivo de nós agradecermos a Deus, porque é mais uma oportunidade que Ele nos concede. Isso faz parte da graça que nós vamos falar hoje. Se talvez essa é a tua primeira vez, esse é o teu primeiro encontro conosco nesse estudo, nós estamos a fazer uma série de estudo aos sábados, e este é um dos temas também que vamos falar, mas antes já falamos dos temas anteriores. Talvez esta é a tua primeira vez, aconselho que volte a acompanhar outras pregações, outros estudos bíblicos que já falamos. Hoje vamos falar de um tema, salvação pela graça. Mas o que é a graça e o que é a salvação? E como é que isso decorreu ou decorre mediante desde que o homem, ser humano, caiu? Como é que, sendo eu pecador, eu, ser humano pecador, me tornar justo? Como é que um ser humano pecador, decaído, inclinado para o mal, me tornar santo? Então, hoje, vamos aprender que há esperança para aquele que está decaído. Hoje vamos aprender, através de algumas perguntas que vamos realizar, e a Bíblia vai responder essas perguntas. Então, para nós encontrarmos, através da história bíblica, como é que Deus criou, como é que Deus salvou o ser humano desde o princípio, desde a antiguidade, vamos perguntar à Bíblia: como é que ocorria a salvação no Antigo Testamento ou no povo que viveu antes da nossa geração, ou antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que a salvação era naquela época? Estamos a referir na época antes dos impérios modernos. Nós estamos a falar de Roma, antes da nossa era, ou antes da era de Cristo. Como é que decorria a salvação? Vamos ouvir a resposta através de Gênesis capítulo 6, isso é no princípio mesmo, capítulo 6, versículos 8. Gostaria que a irmã lesse isso, ou o irmão acompanhasse naquela versão, Gênesis 6, versos 8. Perfeito. Perfeito. Irmão Gabriel, antes da gente ler, você pode fazer uma oração para a gente? Ok. Muito obrigado. Antes de nós começar, muito obrigado pela reparação, ok? Nós já estamos avançados. Vamos falar com o Papai do Céu para que Ele nos conceda a virtude e o poder do Espírito Santo para nos iluminar na compreensão da sua palavra.
Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Nós, mais uma vez, nos deixa o privilégio de ouvirmos a tua palavra. Vamos abrir a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Precisamos que o Senhor nos conceda a virtude e o poder do Espírito Santo, a fim de que possa abrir as nossas mentes e compreendermos a tua palavra. Liberte-nos, Pai, da religião, do pensamento religioso que tem criado divisão entre os seres humanos, entre os seus filhos. Porque através da religião, do pensamento partidário religioso que tem dividido as pessoas. Mas queremos que o Senhor fale através da tua palavra em nossos corações e que o Espírito Santo nos convença. Em nome do Senhor Jesus, seja feita a vossa vontade. Amém. Amém, amém. Vamos ler aqui o texto. Gênesis 6, versos 8. Ok, 6 versos 8. Eu vou ler na versão, nova versão internacional, NVI, para quem quiser acompanhar nessa versão. Gênesis 6, verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém. Termina aqui. É curto. Um texto muito curto. Em outras versões diz que, contudo, Deus mostrou graças a Noé. Graças a Noé. Que tipo de graça? Graça é tudo que é aquilo que é de graça. Você não tem nada para fazer, você não faz nada. É uma oferta, é um favor. Mesmo você não merecendo, mas estão a te dar, é um favor. Então, Noé não merecia ser salvo, não merecia a graça, mas Deus ofereceu a ele a graça, ofereceu a ele a salvação. E Noé, de acordo com a história, não simplesmente só aceitou, Deus só deu, mas ele mostrava que ele precisava desta graça. Noé mostrou que precisava desta graça. Então vamos ouvir também a história de alguém a quem Deus se comunicou com ele, Deus falou com ele, e também muito conhecido principalmente para o mundo judeu, para a religião judaica, e para os israelitas também, e para o mundo cristão atualmente, chamado Pai da Fé. Então vamos ouvir a história dele em Gênesis capítulo 15, versos 6. Ok. William vai ler para a gente. Ok. É um verso bem conhecido aqui, da maioria, né? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Amém. 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 Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra crer é fé, é confiar. Mas antes dele confiar, no mesmo capítulo, há uma disputa entre a dúvida que Abraão tinha, no mesmo capítulo que nós acabamos de ler, versículos a seguir, onde Abraão vai mostrar as suas dúvidas, as suas inquietações quanto à salvação, quanto à promessa com Deus. Então, nós também devemos falar com Deus. O versículo 6 fala-nos a nós. Depois das dúvidas, das revelações, até o próprio apóstolo Paulo confirma, lendo também, porque também leu essa história, ele diz, Abraão, que é o nosso pai da fé, ele também creu, e por acreditar, lhe deram o quê? Foi justificado, foi chamado justo. Não é pelas suas obras, não é por ele merecer, mas porque Deus viu que ele precisava da salvação. E ele acreditou, aceitou esta graça. Então, desde o princípio, pelos textos que nós já acabamos de ler, desde o princípio, Deus, a salvação sempre é pela fé. A salvação é pela graça, por meio da fé. Nós acabamos de ver. Podemos continuar ainda mesmo no Antigo Testamento, Salmos capítulo 6, versículos 4. Estamos a fazer esse estudo bíblico, vamos
ouvir que a Bíblia fala para nós mesmos, para que não possamos, não, o fulano de tal falou, vamos ouvir que a Bíblia fale para nós mesmos. Salmos 6, versos 4. Ok, Salmo 6, versos 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Amém. Amém. Mais uma vez, estamos a falar do tema da salvação. O salmista, reconhecendo que ele precisava da salvação, precisava do Senhor para ser salvo, ele demonstra a sua gratidão. Quanto à salvação vindo de quem? Do nosso Senhor Salvador Jesus. Ainda podemos continuar no Antigo Testamento, Salmos 13, versos 5. Ok. Salmos 13, versos 5. Hoje está muita Bíblia, pessoal. Pega a sua Bíblia e acompanha conosco aqui. Exatamente. 13, verso 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. O coração que aceita a salvação, que aceita a graça imerecida pela fé, que recebe o dom gratuito de Deus pela fé, é um coração agradecido e cheio de paz, conforme acabamos de ler no Salmo. Salmos 13, 5. Vamos continuar, Salmos 86, versos 15. Vamos ver o que o salmista ainda tem a dizer quanto à questão da salvação. Vamos ler. Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós acabamos de ver atributos que fazem parte do caráter de Deus. O salmista reconhece e ele diz, começa a citar as características, os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus que faz parte do caráter de Deus. Ele começa a reconhecer, dizendo: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo. Ele reconheceu que Deus é compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor e lealdade e justiça. Esses são atributos de Deus, fazem parte dos atributos de Deus. Então o salmista, ele não somente aceitava a salvação, mas ele conhecia o Deus que ele adorava. Ele sabia, ele tinha uma comunhão com Deus. Para chegar neste conhecimento, é porque ele tinha uma comunhão diária com ele. Nós vamos aprender esse processo da salvação. Este processo de entrar em comunicação com Deus. Por que o salmista, ele aqui fala e reconhece e começa a falar dos atributos de Deus, que Deus é compassivo. Como é que eu vou conhecer que Deus é compassivo se ele não se manifestou com paixão em mim? Como é que eu vou saber que Deus é misericordioso se ele não manifestou misericórdias em mim? Como é que eu vou falar que Deus é pacífico comigo se ele nunca mostrou paciência em mim? Como é que eu vou saber que Deus é amor se ele não manifestou atos de amor na minha vida? E como é que eu vou acreditar que Deus é justo? Deus é justiça. Se ele não manifestou efeito de justiça na minha vida, eu estaria a ser mentiroso. Como o próprio salmista mesmo fala em Salmos capítulo 34, versos 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Então o salmista conhecia o Deus que ele adorava. Tanto os textos que nós acabamos de ler, primeiro Gênesis capítulo 6, versos 5, ele fala, Noé não era simplesmente uma pessoa. Não é simplesmente que Deus escolheu. Deus não faz acepção de pessoa. No tema da salvação, nós encontramos várias teorias. E dentre elas, nós encontramos também a predestinação. Alguns dizem, fundador desta teoria, nós sabemos que é o John Calvino, fundador desta teoria, e tem adeptos. Tem pessoas que seguem esta teoria, a predestinação. E nós podemos encontrar, através da má interpretação dos escritos de Paulo, em Romanos, nós podemos encontrar isso. Eles pegam os textos isolados
em que Paulo fala em contexto diferente, para pessoas diferentes, para época e momentos diferentes, e ele falava em um contexto também diferente para aquelas pessoas. Nós utilizamos isso como um meio, que Deus faz acepção de pessoa, faz distinção de pessoa. Ele destina alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, hoje vamos aprender o que a Bíblia fala realmente acerca da salvação pela graça. Acabamos de ler que Noé, através da história que é lida mesmo de Gênesis, a partir do capítulo 6 ao capítulo 11, nós encontramos que Deus simplesmente não escolheu Noé, porque tinha que escolher, porque era a única pessoa que tinha que escolher, não. É porque Noé, por sua livre, espontânea vontade, decidiu confiar em Deus. Apesar da apostasia de todo mundo, ele decidiu, pela sua livre, espontânea vontade, continuar a confiar no Deus dos seus pais. Ainda nesta época, ele foi neto. Nós acompanhamos a história dele, foi neto de Enoque, filho de Melquisedeque, é filho do filho de Enoque, o homem que mais viveu na terra. Então, nós estamos a falar de homens que tinham comunhão com Deus. Estamos a falar de Matusalém. Matusalém. Ah, ok, é mesmo ele. Então, ele foi ensinado e ele acreditou, começou a confiar em Deus, no Deus que os seus pais o ensinaram. Ele conhecia o Deus que ele adorava. É como está escrito em Provérbios, diz o seguinte: educa o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer não vai se desviar dele. Noé foi educado para temer a Deus. Apesar de outras pessoas também, que alguns foram educados, mas nem todos obedecem da mesma forma. Assim também Noé decidiu confiar. E por confiar, Deus manifestou a ele compaixão. Deus manifestou a ele a graça. E Deus se manifestou dizendo: eu vou salvar. Vou te usar como um meio para a salvação de outras pessoas. Você vai ser o meio que eu vou utilizar para, por intermédio de você, salvar também outras pessoas. Mas nem todos aceitaram esta graça, esta salvação. Como nós acompanhamos, o mundo foi destruído e simplesmente aqueles que aceitaram a graça, que aceitaram a salvação, foram salvos. Assim também hoje. Nem todos aceitam essa graça, mas Deus não obriga. Deus não predestina ninguém. Vamos ouvir isso. E acabamos de ler também a história de Abraão. Abraão foi uma pessoa, para não dizer que foi foi predestinado para não. Ele vivia num lugar idólatra, num povo idólatra dos caldeus. O seu pai Tera era um idólatra e todos os seus irmãos, até podemos acompanhar a história dele, fora da Bíblia até a história do povo caldeus. Vamos encontrar isso, que era um povo idólatra. Apesar disso, Abraão, antes de se tornar Abraão era um homem que, apesar de tudo, ele tinha uma consciência diferente dos outros. Ele procurava fazer o bem. Ele procurava obedecer às regras. Então, com esse sentimento do temor ao Criador dos céus e da terra, Deus o chamou, manifestou-se a ele: filho, eu quero, por intermédio de você, se tornar um meio para a salvação de todos aqueles que vão aceitar-me, que vai aceitar a minha salvação. Você não é o único, todos são meus filhos. Mas como você está a aceitar-me, eu quero te usar para você salvar também os teus irmãos. Todos eles são minhas criaturas. Mas nem todos querem aceitar a minha salvação, a minha graça, o meu favor que eu estou a dar. Então, nós acompanhamos Abraão, a história de Abraão todo mundo sabe, que ele aceitou o Salvador, aceitou Jesus Cristo e aceitou o seu Salvador e tornou-se amigo de Deus. Ele andava em comunhão com Deus. Era um processo, aceitou o Deus Criador e se tornou amigo. O processo da salvação é o mesmo. A salvação, desde o princípio, é pela graça de Deus por meio da fé. A graça
é a ação de Deus. A graça é um favor de Deus. A graça é algo que vem de Deus. E a fé é um meio que desde o princípio Deus utilizou para a salvação do ser humano. Deus não predestinou ninguém. Podemos buscar todas as histórias de todo o povo, de todos aqueles que entraram em comunicação com Deus, até os profetas, o próprio povo a quem ele escolheu, que também a salvação desde o princípio era por meio da fé. Aceitar a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que morre por intermédio a favor do pecador. Salmos também nós acabamos de acompanhar. Salmo foi escrito não somente por Davi, mas por outros judeus também, outros israelitas também, que faziam parte, mas maioritariamente escrito por Davi. Nós conhecemos também a história de Davi. Era um homem diferente, que por sua livre e espontânea vontade procurava fazer a vontade do Criador. Ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha irmãos. Além dele, tinha outros 6 irmãos que receberam a mesma educação dos mesmos pais, mas ele, por sua livre e espontânea vontade, procurava pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Tornar-se amigo de quem? Do Criador. Isso é que fez a diferença. E Deus se manifestou a ele. E se ele tornou-se amigo de quem? De Deus. Por isso, Salmos, ele confessa, ele fala, ele se reconhece. Se nós lermos até o Salmo 51, onde ele confessa, reconhecendo que eu sou um pecador, eu me abobino e preciso da salvação de Deus. Preciso da salvação de Deus, transforma a minha vida. Ali é a salvação. Nós estamos a falar da salvação. Então, acabamos de ver e de acompanhar também a história do Antigo Testamento, das personagens do Antigo Testamento. Eles não somente acreditaram, mas eles também caminhavam com Deus. Eles estudavam, entravam em comunhão com Deus. Esse processo na salvação é chamado processo da santificação. Justificação, encontro com Deus. Eles tinham um encontro com Deus. O primeiro encontro com Deus é aceitar ou rejeitar. Porque as personagens bíblicas do Antigo Testamento, nós encontramos também pessoas que rejeitaram a quem? A Deus. E Deus não fez caso. Nós podemos ver muitas histórias a quem Deus se manifestou e eles rejeitaram. Mas Deus chamou outras pessoas. E outras pessoas foi tentando, foi atrás das pessoas. Aqueles que o aceitavam, se manifestavam. O que não aceitava, continuava. Então a salvação é pela graça. É pela fé em Cristo Jesus. Agora, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? De acordo com o Novo Testamento, se o método que Deus usou antigamente, isso a partir mesmo da época patriarcal, que a salvação é pela fé, e Deus manifestou a eles o Cordeiro de Deus, até os nossos pais depois do pecado, Gênesis capítulo 3, 4, como relata de que para que eles fossem salvos, aceitassem a salvação pela fé, eles tinham que acreditar em matar um cordeiro, que este cordeiro representaria Cristo. Ao matar esse cordeiro, a sua fé não estava no cordeiro, a sua fé não estava no animal, aquele simplesmente um animal estava a ser morto ali, mas a sua fé, eles contemplavam, ao matar o cordeiro, estavam a contemplar alguém a morrer a favor deles. Nós podemos ver isso através de o patriarca, nosso pai, nosso chamado pai Adão e a Eva, e nós também podemos encontrar isso na experiência de Caim e Abel, que Deus pede para que cada um reconheça que ele é pecador e precisa da graça, precisa de um favor imerecido. Nós acompanhamos isso através mesmo de Noé, dos seus filhos, nós acompanhamos através de Abraão, de Isaac, de Jacó e todos, até manifestou-se de uma forma mais extraordinária através do povo de Israel, onde Deus disse, eu vou descer e vou estar entre vocês, e vocês vão me fazer um santuário, e eu habitarei no meio de vós. E ele mostrou a eles que aquele cordeiro, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais representariam Jesus Cristo vindo.
A sua fé não estava naqueles rituais. A fé do povo de Israel estava em Cristo crucificado. Porque uma vez mesmo Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então a fé do povo daquela época estava não é no animais, não é nos rituais. Alguns perderam-se confiando nos rituais. Por isso rejeitaram o verdadeiro Cordeiro. E muitos de nós também nos perdemos nos perdemos também na tradição, na religiosidade, nos perdemos nas normas criadas pela religião e nos esquecemos do foco, o principal, que é Jesus Cristo, que tem que ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, de acordo com o Novo Testamento, vamos ver Atos capítulo 15, versos 11. O que é que a Bíblia fala no Novo Testamento acerca da salvação? Sim, é bem interessante esse verso. Atos 15, verso 11. É a continuação de um diálogo, né? E ele responde assim: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Atos, nós acabamos de ouvir que Atos 15, 11, fala para nós, de modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Exatamente do mesmo modo que os gentios também. Este é um diálogo. Essas palavras começou com um diálogo no Conselho de Jerusalém. Quando todos estavam lá sentados, nós sabemos que apóstolo Paulo, Deus chamou o apóstolo Paulo para uma missão específica entre os apóstolos. Enquanto Pedro foi chamado para ser apóstolo dos judeus, daqueles que eram judeus, Paulo foi chamado com uma missão específica para ser apóstolo dos gentios. Nós fazemos parte dos gentios. Então, ele justifica, porque os escritos de Paulo, eu amo tanto os escritos de Paulo. Paulo era um homem muito sábio. Ele, neste momento, estava a repreender o pensamento judeu. Mesmo o próprio Pedro e os discípulos, mesmo o próprio João, todos os discípulos, eles tinham a mente de judeus. Ele era um preconceituoso de forma natural. Se tens dúvida, você pode encontrar esta história com Pedro, na experiência entre Deus e o Espírito Santo. E Pedro, quando no capítulo 10 de Atos. Então, Paulo repreende esse pensamento preconceituoso dos judeus, que a salvação só estava entre. A salvação só se encontrava simplesmente em se tornar judeu e ser circunciso. Ele está a falar, agora vai repreendendo, de modo algum, meus amigos. Cremos que somos salvos pela graça de quem? De Jesus Cristo. Exatamente o mesmo modo que os gentios também podem ser salvos. A salvação, Deus usa a mesma forma de salvar os judeus e a mesma forma também que ele usa para salvar o não-judeu. Em Deus não há acepção de pessoa. Pedro reconheceu isso mais tarde. Pode ler isso em Atos, capítulo 10. Vês que Deus revela para ele um sonho e depois lhe mostra para ele que a vida não é conforme você pensa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus dá a oportunidade da salvação a todo mundo. Mas nem todos têm a oportunidade de aceitar essa salvação. Ele não obriga ninguém a aceitar. Isso que o Paulo aqui está a repreender. E os escritos de Paulo, todos os escritos de Paulo mencionam a si mesmo simplesmente neste pensamento, esses dois pensamentos. E que nós também vamos acabar de ler Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Vamos ouvir. Vamos lá. Efésios. Capítulo 2, versos 8, até podemos avançar até o 10. Até o 10. 8 a 10. Sim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Pedro, isso termos em mente. Quando Paulo escreve as cartas, e todas as cartas que Paulo escreveu, não somente ele escreveu, mas escreveu também com seus companheiros, ele escrevia para 2 grupos, em uma comunidade. Imaginemos que ele escreveu carta para os coríntios. Dentro dessa igreja Coríntios, lá tinha o povo judeu, que também estavam em Coríntio, e lá estavam os próprios gregos, que eram gentios. Então era uma igreja mista. E ao escrever a carta, ele falava a linguagem dos judeus, para os judeus compreenderem, repreendendo o pensamento preconceituoso dos judeus e também repreendia o pensamento liberal dos gentios. Então, ao lermos as cartas de Paulo, devemos ter muita cautela, diz o próprio Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 15, ele fala: cuidado com os escritos de irmão Paulo. Cuidado com os escritos de irmão Paulo. Ele é muito sábio e pelo dom que Deus lhe deu, ele escreve coisas tão difíceis de serem entendidas que muitos utilizam este pensamento dele para a perdição de muitos. Então, ao lermos o escrito de Paulo, devemos ter muita cautela. Até o próprio Pedro reconhece. Então, nesse capítulo que nós acabamos de abrir, Efésios capítulo 2, versos 8, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos procurar explicar esse versículo. Pela graça sois salvos. A graça, nesse contexto, é a ação de Deus. Quem começa, o princípio da salvação é Deus. Por isso Pedro fala, o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Antes deste mundo ser criado, Deus já tinha criado o plano da salvação. Está lá escrito, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Pode confirmar isso. É o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Antes do ser humano ser criado, antes deste mundo ser criado, antes do universo ser criado, Deus já tinha planejado. Já tinha criado o plano da salvação para salvar todos aqueles que poderiam cair. Porque ele criou os seres inteligentes de forma livre, em obedecer ou desobedecer. Então, a graça é a ação de Deus. E a fé do ser humano é a reação. É a reação do homem diante da ação de Deus. Então, nós chamamos isso de fé. A graça é chamada de ação de Deus. E a fé do ser humano é a reação diante da ação de Deus. Assim dizem os teólogos. Então, fé é um meio que Deus cria em nós através do convívio com Ele. Ele diz, façai prova de mim. Eu não posso confiar. Fé significa confiança. E a fé que aqui está a se retratar não é fé meramente dita. Não é equívoco. Mas é uma fé convicta. É uma fé que apega-se. Ele tem a certeza. Tem a convicção. Abraão, quando creu, ele tinha convicção porque ele pediu provas a Deus. Leia o capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 15 de Gênesis. Verás que Abraão, antes de acreditar, antes de crer, ele pediu provas. Ele disse, Senhor, o que você está me prometer agora que terei filho e serei pai de uma nação, como é que o Senhor vai me provar que isso é real? Como é que eu posso acreditar que isso é real? Mostra-me evidências. E Deus mostrou evidência. Leia o capítulo 15. Verás essa conversa entre Abraão e Deus. Ele nos chama, façai prova de mim. Prova. Ele disse, façai prova antes de você. Eu não posso confiar em alguém, pegar uma mala de 50 mil reais, entregar em alguém que eu não conheço
para depositar na minha conta, lhe entregar os meus documentos. Isso não existe. Você não aceitaria entregar 50 mil reais em alguém que você não conhece, lhe entregando todos os documentos para ir depositar na tua conta? Por que você não faria isso? Porque você não conhece essa pessoa, você não pode confiar em alguém que você não conhece. Então a fé aqui é a convicção, é a certeza de que eu tenho comunhão com Deus, conforme diz Hebreus capítulo 11. A fé é a convicção das coisas, é a certeza. Se eu tenho a certeza de confiar em alguém, é porque conheço essa pessoa. Você só confia em alguém a quem você conhece. Então essa fé, o meio aqui como reação, é aceitar a graça. É aceitar o quê? A graça. É dizer, Senhor Jesus, reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso da tua salvação para ser salvo. Eu preciso de tudo que o Senhor planejou para mim, para ser salvo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Até a própria fé é um dom que Deus dá para nós. Ele cria em nós o desejo de fazermos o quê? De entrarmos em comunicação com Ele, porque o ser humano, por natureza, é pecaminoso. O ser humano, por natureza, ele está falando assim, isso não vem de vós, não vem dentro de nós, dentro do nosso interior está cheio de imundícia, diz a palavra de Deus. Nós somos como imundo. Essas palavras estão registradas em Isaías capítulo 64, versos 6. Nós somos como imundo, e toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Quem é de imundo tirará algo puro, diz a palavra de Deus. Podemos encontrar isso em Jó capítulo 14, versos 4. Quem é de imundo e impuro tirará coisa pura, tirará coisa boa? Ninguém. Ele responde mesmo. E ainda, próprio Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 5 a 7, diz o seguinte, que as inclinações da nossa carne é contrário à vontade de Deus. Por natureza, nós estamos inclinados para o mal. Então, a salvação não vem de nós, porque nós somos imundos. E toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quando Isaías fala de imundícia, aquele trapo de imundícia é algo ofensivo. É algo ofensivo. É bem ofensivo, era um trapo, era um material que a mulher utilizava no seu período. Agora imagina, é isso que ele está a falar lá. Nós somos imundos e todas as nossas ações boas é como um trapo de imundícia. As nossas ações é como aquele trapo de imundícia posto na lama. Estamos a perceber? Então, em nós não existe nada. Quem é de imundo tirará puro. Coisa boa, ninguém. As nossas inclinações pecaminosas é contrário à vontade de Deus. Nós somos egoístas por natureza. O ser humano não rouba, não mata, não porque ele quer, não porque ele é gatuno, é porque faz parte da natureza dele. Então, por natureza, ninguém quer ser salvo. Por natureza, eu não quero ser salvo. Por natureza, eu não gosto de justiça. Por natureza, eu não gosto da verdade. Isto é que Paulo está falando. Isso não vem de nós, porque nós não há coisa boa. Aquele interior, nosso interior é como um trapo de imundícia. O nosso interior é um vazio. Precisamos da graça. É um dom de Deus. É algo que vem de Deus. Até a fé também Deus nos dá para acreditarmos nele, para começarmos a confiar nele. E ele fez, não é pelas obras. Alguns dizem que a salvação é pelas obras. É por obedecer à lei. Ele está a falar, a salvação não é pelas obras da lei. Pelas obras ninguém será salvo, porque a salvação é um dom. Nós somos salvos, diz a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, agora Ele habita em nós, diz o versículo 10. Ele vai habitar em nós através do Espírito Santo, leia isso, em São João capítulo 16, a função do Espírito Santo é habitar em nós e nos convencer diariamente a aceitar a Jesus Cristo e buscarmos diariamente a graça. Isso chama-se
processo da santificação. O processo da santificação é o Espírito Santo habitar em nós para nos convencer diariamente a aceitar a Bíblia, a ler a Bíblia, a fazer oração e a confessar os nossos pecados a Jesus Cristo. Isso não vem de nós. Ele vai criar em nós coração novo. De acordo com Ezequiel 36, ele vai criar em nós, o Espírito Santo nesse processo vai criar em nós um coração novo. Vai retirar de nós o coração de pedra, o coração egoísta, orgulhoso, o coração mau, que inveja, caluniador, traidor, esse coração maligno. E vai pôr em nós um coração novo. Esse processo chama-se processo da santificação. É um processo longo. Talvez você já ficaste desapontado, a chorar. Não, eu já aceitei Jesus Cristo, mas eu continuo a fazer coisas que eu não podia fazer. Porque isso faz parte da tua natureza pecaminosa. O processo da santificação é cair e levantar. É reconhecer, Pai, eu sou pecador, preciso da tua graça diariamente para permanecer no teu caminho. Isso é que se chama graça. Isso é que se chama, não é pelas obras. É Deus criar em nós a sua natureza. É Deus criar em nós a sua bondade, o seu amor. Ele impõe em nós os frutos que estão escritos em Gálatas capítulo 5, versículos 20 a 21. E os frutos da carne escritos em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20, são aquele que faz parte da nossa natureza. Deus, quando habita em nós através do Espírito Santo, ele vai renovar-nos, vai tirar-nos a inveja e vai nos pôr o quê? A abnegação. Vai pôr-nos em nós o quê? O amor, que é o inverso da inveja. O orgulho, o egoísmo, ele vai pôr em nós o amor. Ele vai fazer substituição. O desejo de malignidade, ele vai criar em nós o desejo de quê? De bondade. É assim que ele vai... Esse é o processo da salvação no coração do ser humano. É Deus retirar, transformar, é renovar o ser humano. Tirar o coração mau de pedra e pôr um coração novo. Onde tem esses frutos. É aí que Paulo está referido. Romanos capítulo 3, 24, vamos ouvir o que Paulo ainda continua a falar acerca da salvação no Novo Testamento. Vamos ouvir Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus, que Paulo, ele fala para nós, neste mesmo capítulo, ele descreve o livro de Romanos, é um livro que Paulo escreveu especificamente para os irmãos que estavam em Roma. E nessa igreja de Roma, lá estavam também os judeus. Não somente os judeus, como também estavam os próprios romanos. E lá também estavam os gregos, que viviam nesta cidade e também adoravam a Deus nessa igreja. Então, ao descrever a carta, ele repreendeu o pensamento legalista do povo judeu, do pensamento judeu dentro dessa igreja romana, e repreendeu também o pensamento liberalista dos gentios. Uns acreditavam, nesta época, que a salvação é pela obediência à lei. Se a pessoa não fosse circuncidada e não obedecesse à lei, não seria salvo. Esse é o pensamento judeu. E os gentios pensavam da seguinte: a salvação é simplesmente aceitar a Jesus Cristo e nada mais. Não tem que obedecer mais nada. São os dois pensamentos que estavam nessas igrejas, a quem Paulo escreveu. Agora, ele como líder religioso, ele tem que criar o equilíbrio de repreender os judeus de forma a falar a linguagem judaica e repreender também os gentios a falar da linguagem gentia. Olha, a salvação não é pelas obras da lei. Pelas obras da lei ninguém será salvo, dizia para a repreensão dos judeus. Não é por obedecer à lei que você será salvo, mas é por você aceitar a Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram. Se você não aceitar a ele, a lei, a obediência que você faz, as coisas ritualistas,
seria em vão. E ele também repreendia aos gentios que acreditavam, ainda mesmo nesta carta, que acreditavam também da seguinte forma, que a salvação é só aceitar a Jesus Cristo crucificado como meu Salvador pessoal e nada mais. Ali já não existia mais nada. Obedecer os rituais, isso já não fazia parte de mim. Ele também falava para os gentios, não. A salvação é aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal e não parar por ali. Mas agora tem que aceitá-lo como Senhor da tua vida. Como Senhor da tua vida, você tem que obedecer o que o Senhor manda. Podemos encontrar nesse mesmo capítulo que nós lemos, o versículo 31, ele faz a pergunta: anulamos a lei pela fé? Ele responde, perguntando a quem? Aos gentios. Anulamos a lei agora pela fé? Já que aceitamos Jesus Cristo, não podemos obedecer mais à lei que Deus estabeleceu? Ele disse, não, de modo nenhum, amigos. Nós somos salvos para a obediência. Nós somos salvos pela graça. A graça nos põe em comunicação, em harmonia à vontade de Deus. É impossível ser humano amar, chama-se a lei do amor, como Tiago fala. Tiago fala de obras, Tiago fala de fé sem obra. E Pedro e João, o apóstolo Paulo fala de lei de fé sem obras. Estamos a perceber? Um fala que a salvação é pela graça, não precisa de obra, e outro fala que a salvação precisa-se de obra. Para nós mantermos o equilíbrio, está a falar da mesma coisa. Estamos a falar da mesma moeda em lados diferentes. Um fala que nós precisamos aceitar a graça de Cristo. E esta mesma graça vai nos dar o poder de obedecermos à sua vontade. É nesse sentido. Então, nós mantemos o equilíbrio, vamos continuar. Acabamos de ver o pensamento de Paulo quanto às suas cartas, caracterizam-se desta mesma forma. Todas as cartas que ele escreveu, você vê que o conteúdo é o mesmo, o conflito é o mesmo. Ele fala em linguagem diferente, mas o pensamento lógico é o mesmo. Então, continuando com nossos estudos bíblicos, o que é que Jesus fez para nos salvar? O que é que Jesus fez para nos salvar? Vamos ler Romanos capítulo 5, versos 8. O que é que Jesus fez para nos salvar? Vamos Mas ler também aqui. Desculpa. Certo, Romanos 5, versículo 8. 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Paulo repreende o pensamento judeu na igreja romana, dizendo, olha, nós devemos dar glórias a quem? A Deus, por ter enviado seu filho, aquele a quem foi crucificado, que os próprios judeus mesmo crucificaram, a ele, por intermédio dele, é que nós somos salvos. Não é por obedecer à lei, porque a lei nos condena. A lei condena o ser humano pecador, porque a lei funciona como um espelho, te orienta onde você está sujo. Quando você vai ao espelho, o espelho simplesmente vai te orientar. Olha, está sujo nesse lugar. O espelho não vai te limpar, não tem o poder de limpar você. Só tem o poder de te indicar que aqui está sujo, você precisa ir aonde? Na água. Precisa procurar a água para te limpar. O espelho nunca vai te limpar. Assim fala, quem fala isso é Tiago. Tiago fala de que a lei de Deus funciona como um espelho. Ele nos indica onde estamos errados. E ele nos indica onde? Na graça. Jesus Cristo é a graça, que pode purificar-nos através do seu sangue derramado aonde? Na cruz. A lei nos fala, filho, você mentiu. Mentira é contrário à vontade de quem? De Deus. Então a graça vai te dizer, olha, Jesus morreu na cruz para te libertar da quem? Da mentira. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículos 12, versículo 7 mesmo, onde ele diz,
Se eu não soubesse, falando, repreendendo o pensamento dos gentios que estavam na igreja romana, dos próprios romanos, que tinham um pensamento de que não podemos salvar, a lei não funciona para nós. Ele diz, se a lei não dissesse para mim não cobiçarás, eu não saberia o que é a cobiça. Se a lei não dissesse para mim não mentirás, eu não saberia que mentir é pecado. Então a lei me orienta, a lei funciona como um espelho. É como um cidadão num estado. A constituição de um país é a lei magna, dizem os juristas. A Constituição do Brasil é a lei magna de todo o país, de todo o território do Brasil. A lei magna chama-se Constituição. A Constituição é a lei magna. E temos também, além da Constituição, nós temos Código Penal. O Código Penal funciona para os criminosos que não obedecem à Constituição da República, do país. As leis funcionam para a proteção do próprio ser humano, do próprio cidadão nacional. Se o cidadão nacional obedecer às regras, a própria Constituição vai proteger ele. As leis que constituem, que fazem parte da Constituição, desta Constituição, vai proteger o cidadão. Assim também é a lei de Deus. A lei de Deus funciona para a proteção do próprio observador. Quando um cidadão não cometeu nenhum crime e alguém vem e o acusa, o que o advogado vai fazer? O advogado que conhece a lei vai dizer o quê? Ele não quebrou nenhuma lei da Constituição. Então ele não pode ser condenado. Mostra-me onde é que ele quebrou as regras. E se ele quebrou, ele pode ser perdoado. Já na Constituição, se você quebra, então vem o Código Penal para te julgar. E vem o advogado, ao invés de para minimizar o crime que você cometeu se você matou. O advogado vem para minimizar, utilizando as leis que existem no país. Assim também, Jesus é o nosso advogado. Quando nós pecamos, diz a palavra de Deus, nós temos um advogado chamado quem? Jesus Cristo. À direita do quem? Do Pai. Nós somos chamados, aqui Paulo, repreende o pensamento judeu e repreende também o pensamento gentil, que nós somos também. Às vezes também alguns legalistas dizem que a salvação é pela... Essa é a realidade dos nossos dias. A salvação também atualmente está desta forma. Alguns legalistas dizem que a salvação é por obedecer à lei. Se você não obedecer à lei, não será salvo. Outros dizem, não precisamos de quê? De lei. Essa confusão é de muito tempo. Até na história da nossa igreja, dos pais da igreja, também tinham esse conflito. Antes de surgir a Igreja Apostólica Romana, antes de surgir essas denominações religiosas que existem agora, na época mesmo dos pais da igreja, já existia esse conflito. Na época dos apóstolos, já existia esse conflito. Entre uns que eram legalistas, que a salvação é por obedecer à lei, e outros é que a salvação é só aceitar a Jesus Cristo e nada mais. Ponto final. Isso não é de agora, é de muito tempo. Então, mantenha o equilíbrio. A fé é a reação diante da ação de Deus. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e não devemos ficar por ali. É isso que Paulo está a falar para os gentios. Devemos aceitar a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Alguém que se torna Senhor, ele manda-nos, manda os seus servos. O servo submete às ordens do seu Senhor. Atualmente, essas pessoas sempre que defendem o legalismo, que defendem o liberalismo, significa que eles não querem aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, só querem aceitar como Salvador pessoal. Isso já acontecia na igreja a quem Paulo escreveu essas cartas, repreendendo esse pensamento. Não, aceita também Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Ele tem que servir, você tem que servir a Ele. Você tem que obedecer o que Ele manda. Estudar a Bíblia todos os dias, orar, entrar em comunicação com Ele, confessar tudo que você fez durante o dia e obedecer às regras que Ele ordena. Quais são? O que está escrito na Bíblia. Leia diariamente e Deus vai te orientar através do Espírito Santo. Nós acabamos de ver o que Jesus fez para nos salvar. Morreu, decidiu por sua livre e espontânea vontade morrer
não somente morrer, tornar-se homem, e não somente tornar-se homem, diz-nos Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Ele fala-nos de que Jesus fez. Sendo ele Deus, não teve o privilégio de se chamar Deus. Ao contrário, ele fez o quê? Humilhou-se. E não somente humilhou, tornando-se homem, em forma de carne humana, mas ele morreu. E não somente uma morte normal, mas uma época. A morte de cruz naquela época era a morte das pessoas menosprezadas. Era a morte mais humilhante para aquela época. Era para alguém ser condenado à cruz, era alguém altamente perigoso e criminoso e desválido, que não vale nada diante da sociedade naquela época. Então ele disse, morreu uma morte de cruz. Porque lá morriam, as pessoas eram postas lá nuas. Era estendida lá nuas. Jesus morreu nu. Aquele filme que você vê, que ele está vestido, não, ele estava nu, completamente nu, humilhando. Isso é que significa morte de cruz, é que Paulo está falando lá. Entrando na época. E não somente morte de cruz. O sofrimento que ele passou foi muito, o dobro. Nenhum ser humano sofreu como ele sofreu. E ele diz, este mesmo que morreu na cruz do Calvário, Deus fez o quê? O ressuscitou. E tornou a ele o quê? Por intermédio dele, tanto nos céus e na terra, e debaixo da terra, não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser quê? Ser salvos. Não, ser o nome de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso que Paulo fala. Então, quais são os passos que confirmam a nossa salvação agora? Alguém uma vez perguntou a Paulo, o que devo fazer para ser salvo? E outro jovem também rico perguntou a Jesus a mesma pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Devo crer em Jesus como meu Salvador? Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Atos capítulo 16, versos 31. Vamos ler aqui, Atos 16, 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amém. 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 Olha está a resposta. Não somos nós, mas a própria Bíblia fala para nós. Crermos em quem? Crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor, como Salvador da nossa vida e como Senhor da nossa vida, seremos quê? Seremos salvos. Nós não precisamos fazer rituais, como muitos fazem. Irmos em montanhas, irmos em lugares para fazer sacrifício, para andarmos. Não. Ele está a dizer simplesmente crer. A Bíblia fala, e Abraão creu. Nós acabamos de ver isso. E Abraão creu. Abraão não fez sacrifício, muitas coisas. Foi em lugares, não. Deus, ele somente creu. Assim também, em teu coração, com o teu coração confessares, diz a palavra de Deus, se com teu coração creres e com a tua boca confessares de que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador pessoal e Senhor da tua vida, serás salvo. Atos capítulo 4, versos 2, vamos ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Atos 4, verso 2. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Tem também na outra versão aqui, dessa forma. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Amém. Nesse contexto, existiam, mesmo entre os judeus, existiam dois grupos, os saduceus e os fariseus. Entre eles, havia um grupo que não acreditavam na ressurreição, entre os judeus. E alguns também gentios, que nós, conforme nós já aprendemos, através da imortalidade da alma, do tema imortalidade da alma, ou a morte, quando falamos sobre a morte, o pensamento dos gentios daquela época, no momento que foi escrito isso, e as pessoas a quem escreveram também os pensamentos que eles tinham, uns não acreditavam na ressurreição. Quando você falasse da ressurreição, era loucura para eles. E outros
também não acreditavam na ressurreição, porque acreditavam na encarnação. Acreditavam que quando a pessoa morresse, vivia debaixo da terra e podia ser encarnado. Esse era o pensamento das pessoas que estavam viris. E alguns acreditavam na ressurreição em Deus. Então, pessoas que pensamentos diferentes, quando viram isso, uns era para eles loucura, porque estavam a pregar Jesus Cristo, este morto, e ao mesmo tempo também ressuscitou. Isso era uma loucura, como é atualmente. Nada é novidade. As crenças que hoje temos já existiam antes de nós existirmos, já encontramos essas crenças. Apesar simplesmente só estamos a fazer o quê? Estamos a desenvolver. Estamos a criar aquilo que os outros já criaram. Estamos a simplesmente a pôr em prática, que outros também já metiam em prática. Então, nós acabamos de ver que a salvação é acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje intercede como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Devemos chegar com confiança, diz a palavra de Deus, com confiança, com uma convicção, diante do trono da graça de Deus, onde está o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso advogado. É com confiança de que Deus, quando eu me ajoelho, eu tenho que ter a convicção de que Jesus Cristo, meu sumo sacerdote, está a ouvir a minha oração. Eu não estou a falar em vão. Quando eu me ajoelho, para as pessoas que não acreditam, eles vão achar que é uma loucura. Mas para mim é uma convicção. Estou a falar com alguém que me ouve e está ali, ele desce até mim. Quando eu me ajoelho, digo, Pai, ele desce até mim e fala, filho, estou aqui para te ouvir. Isso é que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Confirma isso. E 1 de João capítulo 1, versos 1 a 2, 1 de João capítulo 2, versículo 1 a 2, fala também disso, que Jesus é o nosso advogado. Então vamos ouvir mais. O que é que nós devemos fazer? Arrepender-se e converter-se. Onde é que está escrito? São Atos capítulo 3, verso 19. Vamos ler. Vamos lá, a gente está vendo os passos, né, para a salvação. Atos 3:19, né? 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém. 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 A confissão de pecado também tem etapas. Há pecados que devem ser confessados ao público e há pecados que devem ser confessados simplesmente privado. E há pecados que devem ser confessados a pessoas específicas a quem nós machucamos. Nós não devemos confundir. Nem todos os pecados devem ser confessados somente a quem? A Deus. Há pecados que eu cometi ao público, como aconteceu com a repreensão. Pedro cometeu publicamente, Pedro e Paulo repreendeu ele também publicamente. Paulo fala isso em suas cartas aos Gálatas. Eu repreendi Pedro, porque Pedro, publicamente, ele cometeu o crime. Então, repreendi ele também de forma pública. Assim também somos chamados. Se nós cometemos para um público específico, e eu estou capacitado para confessar, vai lá e confesse publicamente as pessoas a quem você machucou, de forma específica. Se você machucou alguém, vai lá e a pessoa ainda existe, ainda tem a possibilidade de se encontrar com ele, vai lá, confesse a ele o que você cometeu. E existem crimes que você só deve ser confessado a quem? A Deus. Assim está dividida a questão. Devemos confessar de coração, não com medo. Existem pessoas que têm medo, que são levados pelo remorso. Remorso é o medo das consequências do ato que nós cometemos. O arrependimento é caracterizado, o arrependimento como fruto do Espírito Santo não é medo das consequências do nosso ato. Por exemplo, vamos dar um exemplo só aqui simples e prático. Imaginemos que você é um policial, polícia militar, e você tem arma em casa. E às madrugadas aparecem bandidos. Só que você foste treinado, pega na arma e se defende. Eles vieram com arma, mas você dispara primeiro e mata um,
dos ladrões e os outros fogem. Imaginemos que este ladrão a quem você matou, a quem você assassinou nesse momento, ele é chefe de uma gangue. E esta gangue é assassina. Elas procuram as pessoas até matar. E eles vão procurar se vingar. O que vai vir na tua consciência? Depois de saber as consequências da pessoa a quem você matou, a importância diante da sociedade e diante das pessoas a quem ele governa, e é tipo de pessoas que são assassinas, que ele não tem medo de polícia, são assassinas mesmo, em série, vão procurar-te até matar, não importa onde você for. O que vai vir na tua consciência? Medo da consequência. Vai vir o medo, por que eu matei? Você vai usar todos os mecanismos para você fugir da consequência. Você não tem medo de ir na cadeia porque você matou de forma legítima, defesa. Isso não é problema para com a justiça, mas para com a gangue a quem você cometeu. Você vai ter medo da consequência. Vai ter medo de ser morto pelos grupos. Vai ver o arrependimento de matar. Aquele arrependimento de ter matado o homem é remorso, porque você tem medo das consequências, não porque você matou. Agora vamos a outra história. Imaginemos que você também é polícia e estás lá na tua casa assistir e a tua filha está lá no cadeirão e você estás a limpar a pistola e você não sabe que dentro da pistola tem bala. Você estás a limpar, assim que você estiveres a limpar, de repente a bala sai da arma e vai na pessoa a quem você ama, vai na criança que você tanto ama. E no mesmo instante, a criança morre. Vem o pensamento de arrependimento. Observa esse tipo de arrependimento. Esta pessoa vai chorar, não porque tem medo de ir na cadeia. Ele vai chorar porque machucou alguém que amava. Quando nós machucamos alguém que nós amamos, nós não temos medo das consequências. Nós esquecemos das consequências. O nosso foco é a pessoa a quem nós amamos. Eu machuquei alguém que eu amo. Eu matei alguém que eu tanto amo, que não podia fazer. Este é o arrependimento verdadeiro, como fruto do Espírito Santo. Este arrependimento não tem nada a ver com remorso, de medo das consequências. Este é medo. Não existe medo ali, existe amor. Arrependimento genuíno. Eu matei alguém que eu amo. Eu não podia fazer, mas eu fiz. Sem querer, eu machuquei alguém que eu amo. Eu não tenho medo de ir na cadeia. Eu não tenho medo de morrer no inferno. Eu não tenho medo. Quando eu machuco alguém que eu amo, quando eu machuco a Deus, quando eu cometo um pecado e o Espírito Santo me convence, eu não tenho medo de ir no inferno. O medo que vai vir na mente, aquele que está escrito em Salmos capítulo 51. Vem o pensamento de quê? De arrependimento. Pai, eu pequei contra ti. Eu machuquei o teu coração. O Senhor me ama com amor eterno. Eu machuquei-te. Não porque eu queria machucar, mas porque eu sou assim. Eu sou pecador. Não porque eu queria mentir, mas porque eu sou mentiroso. Não porque eu queria roubar e machuquei o Senhor, mas porque eu sou roubador. Pai, me ajude a mudar. Não quero continuar a machucar-te porque o Senhor me ama. Este é o arrependimento como fruto do Espírito Santo. Esse arrependimento que Deus pede para nós. Esse arrependimento não vem dentre os seres humanos. É um fruto do Espírito Santo. É Deus que põe na nossa consciência. Vamos lá ouvir o que nós devemos confessar. 1 de João, capítulo 1, versos 9. Vamos ouvir o que Deus fala para nós. 1 de João, capítulo 1, versos 9. Ok. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Quando eu reconheço que eu machuquei a Deus que me ama com amor eterno e com amorável e benignidade me tem atraído para seu reino, eu vou chorar. E este choro não será um choro do medo das consequências das minhas ações. Não é o medo de ir no inferno. Não é o medo de que eu pequei e vou ir no inferno, não. Não é isso. O arrependimento lá será: Pai, eu pequei contra ti. Eu machuquei o teu coração.
Não quero continuar a te machucar. Pai, me perdoa e me ajude a caminhar, confessar. Senhor, purifica-me, ajuda-me a andar na tua luz. Nesse mesmo capítulo, versículo 7, fala-nos que nós devemos andar na luz como ele na luz está. Então, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o teu advogado. Jesus é o meu advogado. Ele está disposto para nos perdoar de todos os teus pecados. Não importa do que as pessoas falam acerca de ti. Não importa o que o teu passado. Não importa o que você faz. Deus quer salvar você do jeito que você está neste momento. Talvez você já está machucado. Talvez as pessoas já te condenaram. Não importa do que as pessoas condenaram-te. Mas uma coisa, Deus tem algo para você. Deus te criou para algo melhor. Deus te criou para a salvação. Então, se hoje a salvação chegou na tua casa, não importa, não justifique. Não crie argumento. Diga, Senhor, eu pequei, ajuda-me a caminhar. Jesus está disposto para te perdoar. Jesus está disposto para nos ajudar e continuar a caminhar. Não, já sou pecador, eu vivo cometendo os mesmos pecados todos os dias, venho a fazer as mesmas coisas. Deus, quando perdoa você, ele esquece tudo. Ele está disposto para ajudar você a caminhar. Você só precisa aceitar e dizer, Senhor, me ajuda. E Deus está disposto para te ajudar. As circunstâncias da vida, o ideal e a realidade são factos diferentes. O processo da santificação é um processo longo. É um processo longo. É um processo duro. É um processo difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo em cooperação conosco, vamos chegar lá. Que Deus continue a nos abençoar. Se essa é a tua vontade, aceitar a Jesus Cristo, não simplesmente como teu Salvador pessoal, mas como Senhor da tua vida, como Salvador pessoal todo mundo aceita. Mas como Senhor da vida, esse desde os tempos apostólicos, até desde os tempos patriarcais, muitos aceitavam a tradição, aceitavam Deus como Salvador, mas não lhe aceitavam como Senhor da vida. Você pode ver a história toda do Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Aceitar, quando as coisas estão boas, eles não esqueciam-se de quem? De Deus. Mas quando as coisas estavam boas, precisavam do libertador. Muitos de nós também nos comportamos dessa forma. Queremos simplesmente Jesus como Salvador da nossa vida, como Redentor, como aquele que faz o milagre na nossa vida, que faz tudo acontecer, mas não queremos que ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele comande a nossa vida, que Ele nos oriente, nos guie como Ele quer, não como nós queremos. Se essa é a tua vontade, aceitar Jesus Cristo como teu Salvador pessoal e Senhor da tua vida, vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor Jeová nos concedeste de falarmos da Tua maravilhosa graça, apesar que o tempo, apesar que este tema é tão longo, é tão vasto, falarmos dos três processos, que é o processo da justificação, o momento do nosso encontro com Jesus Cristo, o momento de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, e não paramos simplesmente por ali. Precisamos entrar no processo da santificação. E o processo da santificação é aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Ele nos orientar e andarmos como Ele quer, não como nós queremos. Senhor, nos ajude a aceitarmos esses dois processos, para nos preparar, para que o Espírito Santo nos prepare para aquele que chamamos o processo da glorificação, para vivermos eternamente com o Senhor. Nos ajude e perdoa as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos mentirosos. Perdoe-nos porque nós somos imundos. E toda a nossa justiça é como trapo de imundícia, Senhor. Nós somos cadáveres semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecemos tão formosos, mas dentro de nós está cheio de rapinas, cheio de ossos, cheio de imundícia, cheio de toda abominação. Ajude-nos segundo a tua vontade, porque nós somos hipócritas e precisamos da tua salvação. Senhor, sem ti não somos nada. Ajude-nos. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade. Amém. 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 Uau, que estudo. Muito obrigado mesmo, Gabriel. Tudo muito... A Adri, que eu estava comentando aqui, né? Que você tem uma
Uma mente boa para as escrituras sagradas, né? Você sabe alguns textos de cor, assim, isso é muito impressionante. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém, amém, amém. Amém. Pessoal, então terminamos mais um estudo de hoje. Eu espero que você também tenha aprendido muito, assim como também a gente vai reaprendendo Com todos esses certeza. assuntos. Não esqueça de conferir todos os versos na sua Bíblia. Pega um caderninho, faz as anotações. Se ficou alguma dúvida a respeito do estudo de hoje, coloque aqui nos comentários para a gente estar acompanhando e depois trazer, né, essas perguntas, as mais Isso. recorrentes aí para o Gabriel responder para a Exato. gente, E né? lembre de responder aqui os estudos, está aqui no link da descrição do vídeo também. Respondam de acordo com a sua Bíblia. Nós vamos estar conferindo aqui, não com uma forma de dar nota 10 ou 9, mas justamente para ver se você está conseguindo acompanhar. E as dúvidas que houverem, passe para nós aqui no chat, nos comentários, que nós vamos estar trazendo aí para o irmão Gabriel também. Isso, essa resposta é num link que a gente vai deixar disponibilizado aqui com as perguntas para você responder sobre o que foi estudado hoje, né, William? Exatamente, é isso aí. E é isso. Então, muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida, e nós nos vemos no próximo estudo aqui com o Gabriel Estevão. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau.